Olá amigos, aqui quem está falando é o Eberson Farias Lamounier Costa. Eu sou PhD em Física pela Unicamp, sou construtor da teoria econômica quântica, essa teoria aí que você está vendo, que está provando para o mundo que a economia está mal fundamentada desde a sua premissa maior, ali da oferta e demanda, e ela prova, né, por esse gráfico aqui, por esse gráfico que você está vendo aí, x ao quadrado, por esse gráfico x ao quadrado aqui, que toda a estabilidade econômica do preço e da moeda está justamente em alta inflação, que significa uma baixíssima desinflação com a baixa taxa de juro. Então basta você elencar aqui no YouTube uma série de vídeos fazendo essa explicação. Bom, outra coisa também que a teoria econômica quântica está revelando para o mundo, ela explica corretamente a origem do universo. Então já elenquei, já publiquei alguns vídeos aqui no YouTube provando como que a teoria econômica quântica prova a origem do universo e seus efeitos de expansão, contração, efeito Casimir, flutuações quânticas, energia de vácuo, vácuo quântico, campo escalar, né, princípio da incerteza de Heisenberg e a ideia de matéria e antimatéria. E o que eu vou fazer nesse vídeo é provar matematicamente, usando números complexo imaginário puro, usando número complexo imaginário puro, que vai confirmar que é a antimatéria que dá origem à matéria e, portanto, dá origem à construção do universo que nós conhecemos. Deixa eu passar aqui para frente. Bom, pessoal, então vamos aqui diretamente. Eu vou fazer essas duas explicações sobre provando matematicamente usando números complexos, tá? Pegar esse vídeo aqui, ó, números complexos, imaginário puro, que também está escrito nesse livro, Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Né? Então, veja, e aí eu vou falar sobre a lente gravitacional também que está presente aqui. Lente gravitacional que surge diretamente da força gravitacional. Então aqui já está falando sobre a lente gravitacional, que ela surge decorrente da força gravitacional, que é esse gráfico. Então o que é a teoria econômica quântica? Ela é uma teoria semiclássica. Ela é uma teoria semiclássica porque ela tem uma parte física, a força gravitacional 1 sobre x ao quadrado e força elétrica, que também é a função 1 sobre x ao quadrado, mas também ela é física quântica, porque eu estou usando a intensidade de um laser, ou potência de um laser para explicar fenômenos quânticos, mesmo porque o laser ele também é um fenômeno quântico, ele apresenta nele flutuações quânticas. E a intensidade de um laser também cai 1 sobre x ao quadrado. E, portanto, você vê o sinal da intensidade de um laser, é esse gráfico da força gravitacional e da força elétrica também, porque a equação é a mesma coisa. Tá? Então eu vou direto aqui nesse assunto. Você precisa ver os vídeos anteriores. Então veja aqui uma coisa, porque o que eu falei nos vídeos anteriores? Que eu falo que o universo está expandindo de forma desacelerada. Então, no centro desse gráfico, você vê o sinal do corpo em queda livre. Tá vendo? Esse ponto aqui é o sinal do corpo em queda livre. E de baixo para cima também é assim. Então, de baixo para cima é um movimento acelerado. De baixo para cima é um movimento acelerado, que é daqui para cá. Só que daqui para cá é um movimento desacelerado, que é a origem da expansão do universo é um movimento desacelerado, conforme está na teoria da inflação cósmica. Que eles falam que houve uma aceleração muito forte no primeiro momento da expansão do universo. E não à toa que você tem lá o CERN, aqui laboratório CERN na Suíça, que tem um desacelerador de antimatéria. E todos esses resultados desse desacelerador, ele está encaixando perfeitamente com a teoria econômica quântica. A teoria econômica quântica guarda esses resultados. Então, quando eu confronto a teoria econômica quântica, que é esse gráfico, com todas essas teorias da origem do universo, da expansão inflacionária, do desacelerador de antimatéria do CERN, está encaixando perfeitamente.
Né? Então, o que é o segredo? Porque esse gráfico é o quê? O gráfico da força gravitacional. Então, a origem do universo está ligado à força gravitacional. Por isso que esse gráfico é o gráfico da força gravitacional, está ligado a várias informações que eu já falei. Energia de vácuo, flutuações quânticas, o efeito Casimir, que mais? Todo esse conhecimento, não é à toa que energia de vácuo é 1 sobre L. Energia de vácuo é 1 sobre L ao quadrado, ou seja, esse mesmo gráfico. Então, cada etapa, cada ponto desse gráfico, você tem uma energia de ponto zero. Simples assim. Entendeu? Então, vamos lá. Então, veja aqui, explicar a origem do universo. Então, a origem do universo está nesse ponto aqui, no ponto zero. Que concentração de matéria e de antimatéria aqui. Então, teve um boom inicial, uma velocidade muito forte inicialmente. Por isso que é daqui para cá. Tá vendo que essa velocidade aqui, ela é maior do que essas outras? Por quê? Porque essa velocidade aqui, nesse ponto aqui, ó, daqui para cá é maior do que daqui para cá e assim por diante. Então o universo está expandindo de forma desacelerada. Vai chegar um momento que o universo ele vai crescer, ele chega numa colinearidade inflacionária. Ou seja, uma inflação, vamos supor, de 100%, uma expansão de 100%, é a mesma coisa de uma expansão de 1000%, porque todas as expansões, aí nesse caso é como que o universo cai numa colinearidade inflacionária, ele está no mesmo potencial. Então veja, então como que você explica a origem do universo? Que é a antimatéria que deu origem à matéria. Conforme você vê em várias teorias, aqui lá do CERN, entendeu? Do CERN, que eles falam aqui que essas descobertas abriu a possibilidade de galáxia e universos inteiros feitos de antimatéria, né? Eu já falei também como que dá o processo de aniquilação entre matéria e antimatéria, eu fiz no vídeo anterior, vocês precisam ver os vídeos anteriores, né? Então veja, a explicação é simples, aqui nessa função. O que nós temos? Nós temos duas raízes dela aqui, 1 e menos 1. O que é o menos 1? Eu busquei essa informação do número negativo no livro do Alonso Fim. Quando você tem uma equação de segundo grau, você tem uma raiz negativa, você tem um valor de x negativo e um valor de x positivo, jogando aqui. Então, por exemplo, menos 2 e 2. No final dá o mesmo valor, 4. Só que sempre o número negativo, menos 2, ele é sempre menor do que o número positivo. Matematicamente é isso. E é por isso que existe menos antimatéria do que matéria no universo. Porque a antimatéria, ele é o calor. A origem do universo partiu de algo muito quente e explodiu. Então, é por isso que tem menos antimatéria do que matéria, porque antimatéria é o número negativo, inteiro negativo. E aí você vai cair o quê? Na segunda lei da termodinâmica. Cai na segunda lei da termodinâmica, que é um dos pilares da transferência de energia. Por isso que na expansão do universo, o calor sempre sai do corpo quente para o corpo frio, buscando o quê? O equilíbrio, não é verdade? Na segunda lei da termodinâmica fala que o calor sai do corpo quente para o corpo frio, buscando o equilíbrio. Então é justamente isso. Houve um momento inicial do universo, então ele expandiu, ao mesmo tempo que teve um pedaço quente e um pedaço frio, mas o pedaço quente é menor do que o pedaço frio, mas o universo está expandindo o tempo todo, porque uma parte desse calor está sendo transferido para o lado frio, buscando o quê? O equilíbrio do universo. Então aqui mesmo tem a segunda lei da termodinâmica, ele explica. E por isso que você tem o quê? Sempre menos antimatéria do que matéria, porque o calor flui, a temperatura flui do corpo quente para o corpo frio. Ela vem daqui para cá, ó, daqui para cá. Do calor para o frio. Então, por isso que esse gráfico ele vem da onde? Do número negativo para o número positivo, não é assim? Ele vem crescendo do negativo inteiro para o positivo inteiro. Não é assim que acontece na natureza? Não é isso? É justamente isso. Então, a origem do universo, ele vai surgir da antimatéria, que é o calor, que ele flui do calor para o frio. Então,
está aqui a resposta. Então o que eu faço? Eu considero o número imaginário puro. Imaginário. Eu consegui provar, eu publiquei um artigo no jornal da Academia Goiana Maçônica de Letras, O Verdadeiro Significado da Razão, que eu provo que razão é imaginação. Porque eu vou provar o método, eu inovei o método de investigação da natureza de Francis Bacon, baseado na memória, associado à história. A imaginação está associada à poesia e a filosofia está associado à razão. Então eu inovei na imaginação, certo? Eu inovei na imaginação que eu chamo de imaginação erótica. E, portanto, o significado de razão é o logos, é o verbo, e todo esse significado que é unir, juntar com perfeição, isso significa também o quê? Simbologia. Então, razão é imaginação. Eu falo, razão é imaginação, que é filosofia, que é simbologia. Entendeu? E simbologia significa juntar as coisas. Então, razão é imaginação. Então, isso é aquilo que eu provei, que quem dá origem ao universo é o quê? Essa razão, que dá origem ao universo é essa razão universal que sempre existiu. Que sempre existiu. Então, o que faz eu jogar essa bola daqui de baixo para cima? É a minha consciência. É a minha razão que sempre existiu. Ela faz isso. Bom, então, quem que está na matemática esse significado de imaginação? O número imaginário puro dos números complexos. O número imaginário puro dos números complexos. Portanto, esse número imaginário puro dos números complexos é que a gente vai chamar dessa razão universal que sempre existiu. Então, quando você consegue entrar em ressonância com essa razão universal que sempre existiu, você consegue descobrir um grande conhecimento. Então, quem vai fazer o papel dessa razão universal que sempre existiu é o número imaginário puro dos números complexos. Por isso que eu coloco aqui nesse livro, Deuteronômio 29 e 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas nos pertencem a nós, a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Então essa razão universal é esse Criador que sempre existiu. E aí, portanto, quando eu coloco aqui, eu faço x igual a 1, ou x igual a i, um número imaginário puro, eu tenho o quê? Nesse caso, um i ao quadrado. Bom, mas i ao quadrado é quanto? Menos 1. Bom, 1 dividido por menos 1 é quanto? Menos 1. Então, portanto, quem é o menos 1? Aqui, o menos 1, que está na origem do universo, porque é o número imaginário puro, que é essa razão que sempre existiu. E aí, portanto, por isso que é do calor para o frio. O universo ele está expandido, mas ele busca o equilíbrio sempre o quê? Do calor para o frio. Quem que é o calor? O menos 1, a antimatéria. E o 1 é o quê? O frio, que é a expansão do universo, que é a inflação. Então, a imaginação, esse número imaginário, essa razão que sempre existiu, que é o número imaginário puro da matemática, dos números complexos, é a deflação. Por isso que ele vem daqui para cá. Mas enfim, quando você faz esse gráfico, você projeta ele aqui, você tem esse ponto inicial. Aí você tem a superposição do menos 1 e do 1 nesse ponto. Só que o menos 1 ele é sempre menor do que o 1. Por exemplo, o menos 1 ele é quanto? Ele é 90% do 1. O menos 2 ele é 80% do número 1. E essa lógica para você entender o tamanho de um número. Por que o menos 1 é menor do que o 1? Porque o menos 1 ele é 90% do 1. Entendeu? 90, o número 9. Então, por isso que em isóide, você tem que associar lá com a árvore da vida, que é o número 9. Se você observar a sequência de Fibonacci, o universo tem um sinal da sequência de Fibonacci, que é o início de um quadrado, fim de um quadrado e início de outro quadrado, que é o número 9. Que é o fim de um ciclo, começo de outro ciclo. Isso aqui é o plano criador. Significa o plano astral. O plano criador que eu provei o que é razão. Então não só eu provo o que é razão em termos de palavras, que é o Evangelho segundo de João. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então eu provei assim, de uma forma lógica, usando palavras, mas agora eu estou usando a matemática
para provar que essa razão universal que sempre existiu é esse número imaginário puro dos números complexos da matemática. Então ele encaixa aqui. E aí você tem menos 1. Então nesse ponto você tem menos 1, aqui então é como que você, esse valor aqui, x igual a i, aqui vale i, e aqui vale 1. Que no final é menos 1 e 1. Então esse número imaginário puro é a razão universal, que sempre existiu. Pronto, acabou. Está explicado. Por isso que todo o segredo do universo está guardado nesse gráfico da força gravitacional de Isaac Newton. É a função 1 sobre x ao quadrado. É interessante porque Deuteronômio da Bíblia é a segunda lei. Então é como que, olha, é a equação do segundo grau. Deuteronômio é a segunda lei. Opa, é a equação, as equações do segundo grau. São as equações do segundo grau. Justamente isso. Então as equações do segundo grau, porque ela tem uma parte linear e outra parte não linear. Por isso que ela abarca o conhecimento como um todo. Então aqui, você viu? Eu acabei de provar isso daí. Simplesmente isso. Por isso que quando você, os meteorologia mede aí 2, 3, 4, 5 anos, a temperatura do universo na Terra não alterou. Aí tem um ano que, opa, está mais quente. Por quê? Porque houve uma pequena deflação. Então essa deflação é como ele contrai. Aí você sente esse efeito. Esse mesmo efeito acontece também na economia. Então, precisou eu revelar para o mundo o segredo da economia, que é a teoria econômica quântica, mostrando, a economia está mal fundamentada dentro da sua premissa maior, a economia nunca foi baseada em taxa de juros, por isso que eu escrevi aqui também, eu provei aqui, ó, eu falo aqui, ó, existe inflação no domínio dos números complexos, eu provei isso, tá? Tem provado na minha teoria econômica quântica que eu cito os números complexos negativos, que eu falo assim, ó, quando o Banco Central de qualquer governo determina uma taxa de juro negativa, o banco faz a inflação valer o número imaginário puro dos números complexos da matemática. Essa ação do Banco Central leva a economia para uma situação claramente não física. O número complexo negativo, não física, isso está na teoria da relatividade. Não física, por exemplo, não física, antimatéria passa em... O que é antimatéria? É como algo não... Antimatéria é não matéria, é algo não físico, ou seja, a razão universal, que é justamente isso. Ó. O que está fazendo o universo expandir de forma desacelerada? Foi a minha razão, a minha consciência que fez eu fazer isso aqui. Então essa minha consciência é o imaginário puro, é a imaginação, imagens e ação. Aí ele fala, então quando você adota uma taxa de juros negativa, você tem uma situação não física, não existe inflação, não existe desinflação, mas aqui você tem uma desinflação, aqui é como você, nesse caso, você tem uma desinflação alta. Né? Mas é o que você fala assim, não existe, na verdade que eu errei aqui, então não existe uma desinflação muito alta, nesse caso aqui. Mas enfim... E por isso que você tem forte recessão econômica. E quando você tem uma taxa de juros real negativa, é mais compensatório você deixar o dinheiro na sua casa do que no banco. Enfim, eu fiz essa explicação aqui no meu Instagram. Tá certo? Olha que coisa linda. Deixa eu ver como é que tá o tempo aqui. Porque eu fico preocupado com o tempo, porque o meu celular aqui não é um dos melhores. Meu celular aqui, né, o meu celular não é muito potente, então eu fico preocupado aqui com o tempo. Por isso que eu fico buscando falar mais rápido. Entendeu? Então é justamente isso. Justamente isso. Por isso que esse Deuteronômio 29, que é a segunda lei, ele representa a segunda lei da termodinâmica que eu já falei aqui. Enfim, a segunda lei de Newton, porque na verdade a segunda lei de Newton fala de força proporcional à aceleração. Que aceleração é essa? A aceleração da gravidade. Ela aparece aqui, x ao quadrado. A aceleração da gravidade ela é 1 sobre x ao quadrado. Então é justamente a segunda lei. Então quando Deus fala, então era o Deus anunciando por mim, Deuteronômio 29, que está registrado em vários livros meus de graduação de física. Por exemplo, eu mostrei aqui para vocês, está dentro do livro de variáveis complexas, que ele iria fazer a revelação da origem do universo. Então, essa teoria, a teoria econômica quântica, ela guarda todas as informações da origem do universo, flutuação quântica, incerteza de Heisenberg, energia de vácuo, você vê, e por isso que ela é a teoria do campo unificado, que eu estou usando termodinâmica.
A segunda lei da termodinâmica. Porque porque o calor flui do corpo quente para o corpo frio, buscando o equilíbrio. Então, justamente, aqui é a antimatéria, ela vai para o lado da matéria, ou seja, como é que ela é antimatéria que dá origem à matéria. Porque o corpo flui do calor, o calor flui do corpo quente para o corpo frio, buscando o equilíbrio. Então, justamente, então a antimatéria que vai dando origem à matéria, ou seja, a segunda lei da termodinâmica. Então, é a teoria do campo unificado. Ela é a teoria do campo unificado. Então, é justamente, eu já expliquei, entendeu? E é igual eu mostrei aqui para vocês o campo escalar é uma grandeza escalar, a área é uma grandeza escalar, mas daqui x ao quadrado é uma área, por isso que nessa área x ao quadrado guarda o campo escalar. Aí é engraçado que lá na proporção, na pressão Casimir, que você vê esses modos de oscilação, pressão Casimir, que você vê flutuações, a pressão Casimir é a força sobre a área, porque x ao quadrado é a área. Peraí, então você tem um sinal, você tem uma pressão Casimir imaginária, -1, por causa do número imaginário I que entra aqui dentro dessa equação da pressão Casimir. O que é pressão? Força sobre a área. Então isso daqui também é pressão Casimir. Portanto, o I imaginário está aqui, dentro desse efeito Casimir. O I imaginário. Eu acho que não existe isso na matemática. Então o que a ciência precisa agora? Ela precisa saber ler melhor os gráficos. As informações que estão implícitas no gráfico, que você passa a ver as coisas de forma diferente. Eu já vim ensaiando esse tipo de pensamento há muitos anos, entendeu, cara? Há muitos anos eu já vim fazendo isso, eu vinha moldando o meu pensamento dessa forma. Então comecei num dia dando aula, aqui na Unip, deu uma intuição, eu comecei a perceber, peraí, cara, as grandes equações, elas são simples. E é verdade, essa equação é simples. A energia cinética mv ao quadrado, kx ao quadrado sobre 2, a força centrípeta, a força centrífuga, a energia de Einstein, tudo função quadrática. Entendeu? Então, que coisa linda, né? É isso. Então, tá aqui o I, cara. O I aqui, ele entra aqui. Por isso que esse x ao quadrado é o quê? 1. Ele é 1. Vamos pegar assim números inteiros positivos. Por isso que ele é uma proporção de Galileu aqui no centro dele, que é justamente o meu menorá. O meu menorá que eu já mostrei aqui para vocês. Esse menorá aqui, ó, piramidal, a representação de Deus. 1, 3, 5, 7. Que isso aqui é o lançamento de 2 dados. Lá nas variáveis aleatórias, para você resolver o problema da flutuação, que é um efeito aleatório. Justamente isso. Então ele guarda aqui. Está explicado. Entendeu? Está explicado aqui o negócio. Então, aqui, cara, assim, é emocionante, sabia? É emocionante isso aqui. É de emocionar. Porque é uma revelação muito poderosa. A gente precisava ler isso daqui. Então, todos os efeitos, todos os resultados, dados experimentais desse desacelerador de antimatéria lá do CERN, está aqui representado nesse gráfico. A aniquilação, né? Aqui é o 2 positivo, ele vai para lá e o outro vem para cá, então eles fazem isso, quando ele chega aqui, eles aniquila, porque tem interferência destrutiva. Deixa eu ver como é que está aqui. Mal um pouquinho aqui. Então você tem interferência destrutiva. Então ela vai acontecendo o tempo todo. Então aquele sobe aqui da lente gravitacional é matéria. Beleza, tá aí, ó. Eu não vou nem entrar. Basta você analisar a lente gravitacional, surge diretamente da força gravitacional. Então, esse gráfico explica como surge a lente gravitacional. Precisamente isso, que está lá na teoria da relatividade de Einstein. Por isso que a teoria econômica quântica, por isso que Deus é próspero, Deus é da prosperidade. Então estava por detrás dessa teoria econômica quântica todo o segredo da origem do universo e todos os seus efeitos. De expansão, contração, os efeitos físicos envolvidos, os efeitos físicos clássicos, os efeitos físicos quânticos de quantidade discreta, porque a economia no final ela é uma quantidade discreta.
Por isso, quando você tem aqui nesse ponto recessão econômica, é como que você não tem matéria. Em termos industriais, quando a indústria para de produzir, é como que ela está o quê? Ela está no lado da antimatéria. Quando a produção industrial, a indústria começa a produzir, ela vai para o lado da matéria. E nessa produção industrial, o que acontece? Você tem um aquecimento. Então é justamente isso. Louco, né? Você vê uma coisa por detrás da outra. Então aí ela vai abarcando todos os conceitos. O mais interessante é isso, porque essa experiência do desacelerador de antimatéria lá do CERN, ele prova também, prova experimental, que esse -2 é menor do que o 2, porque ele fala que por isso que existe menos antimatéria do que matéria. Agora, o mais sensacional é aqui, entendeu? O -i. O i, imaginário, dos números complexos, imaginário puro. Imaginário é a razão universal, que sempre existiu. Então ela está na origem, o i, imaginário, dos números complexos, está na origem do universo. Aqui, ó, nesse ponto aqui. Então aqui é i, esse valor aqui é i, e aqui é 1. Substituindo aqui, você tem -1 e 1. Obrigado.